Você acredita que tem controle? A verdade, nua e crua, é que vive numa prisão invisível. Uma gaiola feita não de barras de ferro, mas de ilusões. Olhe à sua volta. O protagonista, como tantos outros, arrastava-se por um ciclo interminável de insatisfação. Cada dia era uma repetição monótona, uma sombra do que ele acreditava que sua vida deveria ser. A culpa? A culpa sempre residia fora dele. O emprego medíocre, os relacionamentos que falhavam, a sorte que parecia sorrir apenas para os outros. Ele estava convencido de que, se o mundo exterior mudasse, sua vida finalmente floresceria. Ele tentou de tudo. Buscou um novo emprego. Esperava que um salário maior e um ambiente diferente fossem a chave. Entrou e saiu de relacionamentos, sempre na esperança de que o próximo parceiro traria a felicidade e a estabilidade que tanto almejava. Comprava livros de autoajuda, assistia a palestras motivacionais, mas a mudança nunca se enraizava. Era como tentar encher um balde furado com água. Por mais que se esforçasse, a essência do problema permanecia intocada. Havia uma frustração crescente, um nó na garganta que apertava a cada tentativa falha. As prisões invisíveis eram muitas. Dívidas se acumulavam, não por falta de dinheiro, mas por decisões impulsivas e a incapacidade de gerenciar o que tinha. A procrastinação era uma companheira constante, adiando sonhos e tarefas importantes para um amanhã que nunca chegava. Os relacionamentos, quando não eram tóxicos, eram superficiais, desprovidos de profundidade e conexão genuína. E o propósito? O propósito era uma palavra bonita em livros, mas que parecia não ter lugar em sua própria existência. A dor da impotência era palpável, um fardo pesado que ele carregava diariamente, sem saber como se livrar dele. Cada manhã era um novo dia para tentar, e cada noite um novo dia para falhar, reforçando a crença de que ele era apenas uma vítima das circunstâncias. A frustração o consumia. Ele observava outros prosperarem, parecendo ter uma fórmula secreta para o sucesso e a felicidade. O que eles tinham que ele não tinha? Mais sorte? Mais oportunidades? Mais apoio? A verdade era que ele estava tão focado em culpar o exterior que se recusava a olhar para dentro. Ele era um espectador passivo da própria vida, esperando que o roteiro mudasse por si só, sem perceber que o poder de reescrevê-lo estava sempre em suas mãos. É um ciclo vicioso, onde a esperança é constantemente esmagada pela realidade de que nada realmente muda, porque a abordagem está fundamentalmente errada. Você não é vítima do destino. É refém das suas próprias desculpas, amarras invisíveis que você mesmo tece ao longo da vida. Cada vez que ele culpava o trânsito pelo atraso, ou o chefe pela falta de reconhecimento, ou o parceiro pela infelicidade, ele estava, na verdade, reforçando as paredes da sua própria prisão. A voz interior, aquela que a maioria ignora, começou a sussurrar. Primeiro, inaudível. Depois, mais insistente, até que se tornou um grito silencioso dentro de sua mente. E se o inimigo não estiver lá fora, mas dentro de você? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele sussurro, inicialmente fraco, começou a ecoar com mais força na mente do protagonista. Era uma melodia dissonante que quebrava a sinfonia de auto-justificativas que ele havia orquestrado por tanto tempo. Ele, que sempre se viu como um guerreiro lutando contra um mundo injusto, de repente sentiu o chão sob seus pés rachar. Seria possível que a verdadeira batalha estivesse se travando em um campo de guerra muito mais íntimo e complexo? O protagonista começou a questionar sua própria narrativa, uma tarefa dolorosa que exigia coragem que ele nem sabia possuir. A armadura da auto-vitimização, antes impenetrável, revelava suas primeiras rachaduras,
A cada questionamento, uma pequena fresta se abria, permitindo que a luz crua da verdade penetrasse. Ele recordava momentos em que a oportunidade batia à porta. Mas o medo do fracasso o mantinha paralisado. Ou, ironicamente, o medo do sucesso, da responsabilidade que viria com ele, o fazia recuar para a segurança da mediocridade. A acomodação, uma zona de conforto ilusória, era um cobertor quente que o impedia de enfrentar o frio do desconhecido. A verdade, antes velada, começava a se desvelar diante de seus olhos. Suas reações, desproporcionais a pequenos contratempos, suas escolhas impulsivas que o levavam a endividamento, suas omissões que o afastavam de seus verdadeiros desejos. Tudo isso não era obra do destino, mas sim de sua própria mente. Era sua mente, o antagonista silencioso e traiçoeiro, que o mantinha estagnado. Essa revelação foi brutal, um soco no estômago que tirou seu fôlego. Não havia vilões externos, apenas a sua própria complacência disfarçada de impotência. A traição não veio dos outros, como ele sempre acreditou. Não foram os chefes injustos, nem os amigos falsos, nem os relacionamentos frustrados que o mantiveram acorrentado. A traição veio de sua própria mente, que o manteve refém de padrões autodestrutivos, de crenças limitantes e de uma constante fuga da responsabilidade. Ele havia sido seu próprio algoz, e a percepção disso era tanto libertadora quanto excruciante. Cada dia que ele adiava essa verdade, era um dia a menos de vida real, de potencial não explorado, de felicidade postergada. A urgência era palpável, um relógio invisível marcando o tempo que escorria entre seus dedos. A epifania veio como um raio em céu azul, um momento de clareza avassaladora. Ele estava sentado em sua poltrona, a mesma poltrona onde tantas vezes lamentara sua sorte, quando a ficha caiu com um estrondo ensurdecedor. O controle real não residia em fatores externos, mas na capacidade de dominar a si mesmo. Não era sobre controlar o mundo, mas sobre controlar suas reações ao mundo, suas escolhas, seus pensamentos. A dor da verdade era imensa, um ardor que queimava as velhas camadas de ilusão, mas era uma dor que libertava, que abria caminho para algo novo e real. Era desconfortável, sim, mas era o primeiro passo genuíno em direção à liberdade. Ele sentiu o peso de anos de vitimismo escorrer por seus ombros, substituído por uma estranha e poderosa sensação de autopropriedade. O protagonista compreendeu que a maior batalha de sua vida não seria travada contra o mundo, contra as circunstâncias ou contra outras pessoas. A verdadeira guerra, a guerra que definiria seu destino, seria travada dentro de si, contra sua própria sombra, contra os medos e as desculpas que sua mente havia construído. Era um confronto inevitável, e pela primeira vez ele estava pronto para lutar. O protagonista, agora consciente do campo de batalha interno, começou sua jornada de autodomínio. Os primeiros passos foram hesitantes, repletos de autoquestionamento e o resquício de velhos hábitos que teimavam em retornar. No entanto, a aceitação da responsabilidade total sobre sua vida era o alicerce firme sobre o qual ele construiria sua nova existência. Não havia mais espaço para o "se eu tivesse" ou "se eles tivessem", apenas para o que eu farei agora?". Ele focou nos passos práticos que a epifania havia revelado. A disciplina inabalável tornou-se sua bússola. Pequenas vitórias diárias, como acordar mais cedo para meditar ou resistir à tentação de procrastinar uma tarefa importante, foram construindo uma nova rotina. A consciência plena das suas decisões era uma ferramenta poderosa. Antes, ele agia no piloto automático, impulsionado por emoções ou impulsos momentâneos. Agora, ele pausava, refletia sobre as consequências e escolhia o caminho que o alinhava com seus novos objetivos. A ação deliberada, não reativa, era a nova regra.
Em vez de reagir a cada crise ou provocação com o antigo padrão de vitimismo ou raiva, ele escolhia sua resposta, mantendo-se firme em seu propósito. A rejeição do vitimismo foi a mais difícil das lições. A voz do antagonista, sua própria mente, sussurrava sobre injustiças passadas e desafios intransponíveis. Mas ele, armado com a clareza recém-descoberta, respondia com a verdade. Ele era o único responsável por sua felicidade e sucesso. Aos poucos, a reconstrução de sua própria identidade começou. Era uma redenção dolorosa, mas gloriosa, baseada não em aprovação externa, mas na força interior que ele descobria a cada dia. As antigas limitações, as crenças de que não era bom o suficiente ou não conseguiria, começaram a se desintegrar. Um dia, a vida apresentou ao protagonista um desafio que, no passado, o teria paralisado completamente. Era uma situação complexa no trabalho, envolvendo um projeto crucial e a falha de um colega. Antigamente, ele teria entrado em pânico, culpado o colega e se afogado na ansiedade. Mas naquele momento, algo era diferente. Ele sentiu a familiar pontada de medo, mas não se deixou dominar. Com uma calma surpreendente, ele avaliou a situação, identificou as etapas necessárias para mitigar o problema e agiu com determinação. Ele comunicou-se com clareza, delegou tarefas de forma eficaz e, por fim, conseguiu reverter a crise, não apenas salvando o projeto, mas também ganhando o respeito de seus pares e superiores. Foi um clímax impactante, uma prova tangível de que a mudança era real. A verdade brutal ressoava em sua mente. Ninguém virá te salvar. Você é o seu próprio herói, ou o seu próprio algoz. Essa frase, antes um gatilho de desespero, agora era um lembrete de seu poder recém-descoberto. A paz que ele sentia não era a ausência de problemas, mas a presença de domínio próprio. A vida continuava a apresentar desafios. As ondas ainda batiam contra seu barco, mas sua reação a elas havia mudado. Ele não tentava controlar a tempestade, mas sim controlar a si mesmo dentro dela. A jornada do protagonista estava longe de ser perfeita, mas ele havia encontrado o verdadeiro poder. Não era o poder de ter controle sobre tudo ao seu redor, mas o poder inabalável de ter controle sobre si mesmo. A mente, antes seu antagonista, agora era uma aliada, treinada e disciplinada. Pare de esperar. Comece a agir. Agora, pare de ser refém da sua própria mente. Desperte o alfa.